Olá a todos! Bem-vindos ao canal. Nessa semana, o BuzzFeed anunciou que irá utilizar o ChatGPT para gerar conteúdo e passará a utilizar inteligência artificial na criação de conteúdos para seu público, oficializando um marco em como as empresas de mídia implementam a nova tecnologia em seus negócios. A mudança está aí e nós precisaremos nos adaptar a ela. No vídeo de hoje iremos trazer as melhores práticas de utilização de ferramentas de inteligência em texto, como o ChatGPT. Após assistirem, vocês terão mais consciência de como utilizar esse tipo de ferramenta. Por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscreverem no canal. Vamos ao tutorial. Hoje, nós vamos iniciar aqui falando um pouco sobre como utilizar o ChatGPT. Agora vocês já sabem como criar uma conta e como se direcionar ao site para utilizá-lo. Mas existem alguns elementos, algumas questões importantes para a gente utilizar a ferramenta. E com isso, o uso vai ser otimizado e vocês vão conseguir as melhores respostas ou conseguir chegar no resultado e na resolução dos problemas de vocês da forma correta e também mais rápida. O chat, ele tem essa interface aqui, sempre com esses exemplos aqui, fala um pouco das capacidades, das limitações. E para começar, basta fazer uma pergunta aqui, clicar em Enter ou clicar nessa setinha aqui. Aqui do lado tem você pode escolher se você quer esse modo mais claro ou modo escuro. Depende muito, né, do gosto da pessoa, como ela utiliza as coisas. E você pode escolher a forma que você quer ver e que você quer utilizar. Esse link aqui que é OpenAI Discord é para você fazer uma conta no Discord, que é uma espécie de uma rede social. Você pode acompanhar o projeto, porque o projeto ele ainda está sendo feito. Por isso, os pesquisadores que estão desenvolvendo a ferramenta, eles revisam muitas vezes algumas respostas, eles vão entrar para ver o que as pessoas estão fazendo. Isso é importante saber para tomar muito cuidado com as informações que vocês colocam aqui. Não coloque informações sensíveis, informações pessoais que vocês não querem compartilhar, que vocês não querem que outras pessoas tenham acesso. Por exemplo, se você trabalha num lugar e quer usar o chat para resolver problemas, não coloque informações da empresa, porque essas informações elas podem ser tratadas, elas podem cair inclusive na rede eventualmente, porque eles estão nessa fase de melhoria de pesquisa dessa ferramenta aqui. Aqui vocês podem ver também as atualizações e perguntas e respostas. E no logout você sai da ferramenta, né? Você precisaria logar de novo se clicar aqui. Bom, dito isso, vamos aqui para um exemplo para demonstrar o que é a ferramenta, o que está por trás do ChatGPT, como que funciona em modos gerais. E a partir disso, também vamos entender o que é viés e por que isso é tão importante quando a gente for utilizar e fazer nossas perguntas. É muito importante entender esse conceito de viés. Para começar, eu fiz aqui já uma conversa com o chat previamente para ser mais rápido e também porque vocês sabem que muitas vezes a ferramenta ela sai do ar porque tem uma utilização muito grande, uma demanda muito grande, e eles não estão dando conta dessa demanda. Então, eu perguntei aqui pro chat o que ele é. Ele vai responder aqui. Um modelo de linguagem grande treinado pela OpenAI, que é a empresa que criou. Estou aqui para responder perguntas e ajudar com informações. Ou seja, ele é um modelo de perguntas e respostas. Ele vai receber um texto, vai interpretar esse texto e vai retornar uma resposta para esse texto. Só que essa interpretação não é a interpretação que nós fazemos. Ela é uma interpretação de máquina. O que isso significa? Que ele tem por trás um modelo estatístico e interagiu diversas vezes
já com humanos e ele aprendeu a dar respostas. Então, quando eu coloco aqui um texto, ele vai lá na base dele e ele vai encontrar a resposta mais adequada para a pergunta que eu fiz. E ele faz isso com base na minha pergunta, certo? Então, é muito importante saber fazer essas perguntas. E quando eu coloco aqui um input para ele, eu estou direcionando ele a uma resposta. E isso é o viés. E isso pode gerar erros. Por isso que é muito importante entender que as respostas do ChatGPT, primeiro, não necessariamente elas estão 100% corretas. E segundo, elas podem estar viesadas, ou seja, eu posso chegar aqui e fazer uma pergunta e direcionar ele à resposta. E dentre várias possibilidades, ele só vai me mostrar uma, ou então ele vai dizer para mim que só existe uma opção, sendo que existiam várias. Por quê? Porque na resposta eu posso ter direcionado ele a isso. E um exemplo muito simples de ver eu perguntei aqui para ele se ele é bom de matemática e ele falou que sim. Se vocês forem usando a ferramenta, vocês vão notar que ele está mudando um pouco as respostas por conta desse trabalho que tem sido feito pelos pesquisadores. Antes, ele não respondia assim essa pergunta, ele dava uma resposta bem complexa aqui, falava que ele é um modelo de linguagem, ele sabe sim matemática, mas não é ideal e tal. Hoje ele dá uma resposta muito mais direta e simples. Isso aqui mostra também a evolução da ferramenta. É importante a gente saber disso, porque se você vier aqui e fizer uma pergunta num dia, no dia seguinte pode ser que a mesma pergunta tenha uma resposta diferente, tá? Aí, aqui eu perguntei para ele, quanto é 10 mais 9? Que a resposta é 19, ele deu a resposta certa. Vejam aqui que eu fui e viesei ele. Como que eu fiz isso? Eu falei para ele que na verdade é 20. Eu menti para ele. Falei, olha, é 20. Aí ele veio e me respondeu, sim, você está certo, é 20. Só que se eu perguntar aqui para ele de novo, olha, eu vou fazer essa pergunta de novo. E ele vai me dar a resposta correta. Ou seja, ele vai corrigir, só que eu tinha já avisado ele antes, ele me respondeu que eu estava certa. Vejam que isso aqui é um exemplo muito simples, só que isso pode ocorrer em outras esferas. Como assim? Eu posso utilizar o chat para várias coisas. Por exemplo, ele me dá algumas opções de resposta, de e-mail, tradução. Eu posso pedir para ele me dar opções para dar um presente de aniversário. E aí, se eu chegar aqui e perguntar para ele, qual seria o melhor presente de aniversário para dar pro meu irmão? Pode me ajudar com algumas opções, algumas alternativas? E aí eu coloco aqui um contexto para ele e descrevo o meu irmão. Dependendo de como eu descrever meu irmão, eu vou direcionar ele para uma resposta. Então, eu preciso entender isso porque eu tenho visto também muito uma orientação assim, quanto mais contexto você der para o chat, melhor a resposta. Isto é verdade, mas você tem que saber fazer a pergunta e entender que quando você está dando esse contexto, você está direcionando ele a uma resposta. Então, sabendo disso, vocês podem começar a utilizar a ferramenta. E aí aqui eu quero mostrar também algumas outras questões de início de uso. Quando vocês estão fazendo uma pergunta específica ou lidando com um assunto, vocês se mantêm no mesmo chat. Cuidado para não mudar de assunto aqui no meio do chat e continuar perguntando sobre várias coisas na mesma interface aqui de pergunta. Se vocês forem mudar de assunto, se vocês forem mudar o problema, criem um novo chat. Por que isso? Justamente por conta do viés. Porque como ele funciona selecionando as coisas que você falou e ele lembra do que foi falado, ele vai direcionando as respostas dele de acordo com o contexto que foi dado para ele. Se você chegar aqui agora e perguntar sobre o Império Romano, a utilização não vai ser tão otimizada assim. Por quê? Porque ele está dentro de um contexto que eu estou perguntando coisas básicas de matemática para ele, estou perguntando para ele o que ele é e tal, estou tentando entender um pouco do funcionamento dele. Então, se eu for fazer uma pergunta nova, eu venho aqui em New Chat.
certo? Que é começar uma nova conversa com ele. Outra questão legal também é que se eu tiver uma resposta, eu posso gerar alternativas de resposta. Então, vejam, eu vou gerar aqui uma nova resposta. Olha, ele mudou um pouco o texto. Aqui acho que não vai ter tantas alternativas, né? Mas quando é uma pergunta mais complexa, ou uma pergunta que você pede várias opções, ele vai conseguir gerar alternativas. Olha que aqui tá difícil para ele gerar outras alternativas, ele tá pensando bastante porque é uma resposta muito simples. E o que é legal ele vai gravar aqui as respostas. Então, se você quiser acessar a resposta prévia, você pode vir aqui e dar uma olhada nessas setinhas aqui. Veja que ele gerou uma resposta igual à primeira, porque não tinha tanta opção assim. E aqui do lado, a gente tem Aí ele ainda tá pensando, né? Quando ele terminar de responder, vai ter aqui uma opção de falar que eu gostei ou que eu não gostei. Isso aqui é muito bom, porque, como eu já falei, a ferramenta está sendo desenvolvida. Então, você pode dar feedbacks. Vamos supor que ele dá uma resposta que é uma resposta ruim ou perigosa, uma orientação que vocês achem, nossa, isso daqui não poderia ocorrer, vocês podem vir aqui reportar isso. E é muito importante fazer para ajudar a melhorar cada vez mais a utilização. E de utilização geral é isso. Acredito que agora dá para começar a utilizar bastante. E eu queria também dar aqui uns exemplos de uso. Uma coisa que o chat faz muito bem é tradução. Então, eu vim aqui, eu peguei um texto da Fox News, que acabou de acontecer, uma questão lá no Irã, e eu pedi para ele traduzir esse texto. Então, eu copiei, colei aqui, e ele traduziu. E se vocês começarem a utilizar o chat para traduzir, ele traduz em diversas línguas, ele vai funcionar em inglês, espanhol, francês, provavelmente o que vocês precisarem, ele vai conseguir traduzir aqui. E é muito interessante porque a tradução dele é muito precisa, se for comparado, por exemplo, com o Google Tradutor, porque como ele é uma linguagem, ele é uma base em texto, né? Ele vai trazer o contexto, ele vai conseguir fazer traduções de termos, por exemplo, de jargões ou de gírias, de uma forma muito melhor. Então, ele funciona muito bem. Se você está aprendendo uma língua, é muito legal também. Por exemplo, você pode pedir para ele te ajudar a treinar, a conversar, ele vai conversar com você. Uma coisa que é legal também, se você aqui eu copiei e colei o texto, porque se eu desse o link para ele, ele não ia trazer o link e traduzir. Ele não faz isso para tradução, mas ele faz isso para resumo. Então, por exemplo, eu peguei um link lá no Wikipedia e pedi para ele resumir para mim, e ele resumiu. Eu peguei o link no Wikipedia sobre o Império Romano, ele vem aqui e resume. Se você tiver um texto, se você tiver um relatório que você esteja fazendo e quer pedir ajuda dele para melhorar esse relatório, também é possível. E aí são vários os exemplos de utilização. Você pode pedir ajuda para ele para responder um e-mail, para te dar ideias de presente, como eu falei, ou para te dar ideias para resolver um problema. Então, você está com um problema e você quer que ele te dê algumas ideias. E isso até é uma forma de utilizar a ferramenta, é uma boa prática, porque se você vem aqui, vamos supor que eu estou com um problema no trabalho, eu preciso fazer alguma coisa no Excel ou eu preciso automatizar alguma coisa. Eu posso vir aqui para ele falar o problema, descrever, olha, eu preciso enviar e-mails de forma automática para clientes, cada e-mail vai ter um arquivo, eu vou descrever e eu vou pedir para ele opções de fazer isso. Ele vai elencar. Eu posso até perguntar quantas opções, falar, me dá 10 opções. Quando ele elencar essas opções, eu posso ir aprofundando de acordo com o que ele vai me falar. Então, eu saio de um contexto geral para chegar à resposta, para chegar a uma resposta específica. Isso é uma forma também boa, é uma boa prática
quando eu não tenho ideia de como resolver aquilo. Então, como vocês veem aqui, é uma ferramenta extremamente poderosa. Nós vamos trazer também outros exemplos de uso mais específicos nos próximos vídeos. Curte aí, comenta, fala pra gente se tem alguma coisa que vocês gostariam de ver. E essa questão do viés, ela é bastante importante para a utilização. Tomem bastante cuidado para perguntar coisas que são relacionadas à saúde, relacionadas à nutrição, justamente por isso. Porque não tem um nutricionista por trás aqui, não tem um médico por trás. Eu tenho visto na internet muita gente usando o chat para fazer treino de academia, para emagrecimento e tal. Ele dá opções para isso, mas muito cuidado, porque não é um médico. Se você foi no médico, você recebeu orientação e você quer ideias, por exemplo, de receita, tudo bem utilizar, a partir do momento que você já tem essa orientação do médico. Mas se você não tem, gente, não faça isso, porque ele é um texto que tem um modelo estatístico por trás que vai te dar a melhor resposta para aquilo de acordo com a pergunta que você fez. Então, a pergunta, ela é muito importante. A pergunta vai direcionar. É você, no final das contas, que está direcionando as respostas. Então, cuidado com essa utilização. Principalmente pessoas aí que estão fazendo isso e vendendo na internet. Gente, é uma responsabilidade muito grande fazer isso. Pode provocar dano para outras pessoas. Então, muito cuidado aí com essa utilização. Obrigada, gente. Até a próxima. Se você gostou da proposta do canal, fique ligado e deixe nos comentários sobre quais temas você gostaria de aprender. Estamos ansiosos para saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar. Em breve traremos mais conteúdo. Junte-se ao canal. Nos ajudem compartilhando o vídeo com amigos e familiares. Nos veremos em breve.